Isso aconteceu 3 anos atrás. Eu sei que muita gente gosta de enrolar, mas não vejo necessidade disso. Então vou contar exatamente o que aconteceu. Eu estava fazendo uma trilha em uma parte remota da floresta no norte de Minnesota, bem longe de qualquer trilha marcada. Sempre preferi assim, no meio da natureza selvagem, não aquela versão Nutella que você vê nas trilhas populares com seus marcadores de madeira e caminhos marcados. Só eu e a mata, do jeito que deveria ser. Eu já estava lá fazia talvez 4 horas, quando percebi que tinha perdido a noção de onde estava. Isso acontece às vezes quando você não segue uma trilha, mas normalmente eu consigo me orientar bem rápido. Desta vez foi diferente, pois nada parecia familiar. O sol ainda estava alto o suficiente para eu não estar em perigo imediato, mas aquela sensação ruim de estar perdido já estava se instalando no meu estômago. Tentei me manter calmo e continuei andando, dizendo a mim mesmo que logo eu veria algo reconhecível. Mas, ao invés disso, comecei a ouvir um farfalhar atrás de mim. Isso é a última coisa que você gostaria de ouvir na minha situação. O farfalhar não era constante. Acontecia a cada 30 segundos, mais ou menos, como se algo estivesse acompanhando o meu ritmo. Eu parava, e aquilo parava também. Eu voltava a andar, e lá estava de novo. Fiquei repetindo mentalmente que provavelmente era um cervo, mas eu já tinha feito trilhas suficientes para saber que cervos não seguem pessoas desse jeito. Continuei andando, mas naquela altura eu já tinha quase certeza de que estava sendo perseguido por alguma coisa. E então, de repente, o farfalhar virou movimento ao meu redor inteiro. Era o pior cenário possível. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais. Eu estava cercado por todos os lados por uma alcateia de lobos, uns 6 ou 7, pelo que pude estimar. Alguns rosnavam para mim, outros só me encaravam, mas estava claro que para eles eu era uma refeição. Mesmo assim, eu não ia cair sem lutar. Peguei minha faca, embora eu soubesse que as chances não eram boas. Lembro de pensar: é isso, é assim que eu vou morrer sozinho na floresta porque fui teimoso demais para ficar nas trilhas marcadas. Eu estava tentando decidir se devia parecer maior ou ficar parado quando todos os lobos ficaram rígidos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo mesmo. Não parecia que estavam reagindo uns aos outros, mas sim a alguma outra coisa. As orelhas deles se levantaram e todos olharam na mesma direção, para algum ponto atrás de mim. E então simplesmente dispararam. Mas dispararam mesmo. Correram na direção oposta de onde estavam olhando, quase como se eles fossem os perseguidos. Foi aí que o medo começou de verdade. Até aquele ponto eu tinha só um rush de adrenalina, o que faz sentido considerando o cenário de vida ou morte em que eu achava que estava. Mas assim que fiquei sozinho de novo, comecei a ficar arrepiado. A primeira coisa que notei depois que os lobos sumiram foi que a floresta estava completamente silenciosa. Sem vento, sem pássaros, sem bichos, nada. Era como se alguém tivesse desligado tudo ali. Ainda estava claro, mas as coisas pareciam um pouco mais escuras, tipo quando você se levanta rápido e sua visão escurece. Mas o pior de tudo foi o motivo pelo qual os lobos tinham fugido. Quero dizer, eles estavam com medo de alguma coisa, isso era óbvio. Mas o que poderia assustar uma alcateia inteira de lobos à distância, eu não conseguia imaginar. Eu precisava continuar andando, mas estava extremamente inquieto, mesmo com luz do dia. Parte de mim queria seguir os lobos, mas eu tinha quase certeza de que estava caminhando na direção certa para sair dali, então fiquei num dilema. Seguir os lobos e correr o risco de ser cercado de novo e me perder ainda mais, ou continuar na direção certa e possivelmente encontrar o que quer que tivesse assustado eles. Uma escolha impossível. No fim, decidi continuar na direção que eu achava que me tiraria da floresta, o que significa andar rumo ao que havia deixado os lobos apavorados. Minha lógica era:
Eu poderia perder 1 hora andando na direção de onde os lobos vieram, só para depois ter que voltar e caminhar no escuro, ou simplesmente encarar isso enquanto ainda havia luz. Então foi o que fiz. Uns 20 minutos depois, vi o que parecia ser uma clareira à frente. Por um segundo achei que fosse um acampamento. Eu conseguia ver algo que parecia uma fogueira, mas quando cheguei mais perto percebi que estava errado. Tudo errado. Havia símbolos entalhados nas árvores ao redor da clareira. Não eram iniciais ou marcadores de trilha, eram cortes profundos formando padrões que eu não reconhecia. E piorava. Tinha coisas penduradas nos galhos por cordões que pareciam de couro. Algumas coisas pareciam ossos de aves ou roedores. Outras coisas eram de metal, enferrujados, retorcidas em formas que doíam de olhar. A fogueira no centro não era só um círculo de pedras. As pedras estavam empilhadas de maneira delicada, formando pequenas estruturas. Dentro da fogueira tinham coisas estranhas também, como pedaços de tecido, algo que parecia joias e outros objetos que eu nem conseguia identificar. Mas o que realmente me fez gelar foi a fumaça. Havia uma fumaça grossa e preta suspensa no ar, a uns 2 metros do chão. Ela não se movia, não dissipava e não parecia vir da fogueira. Ela simplesmente estava ali. Eu queria muito poder dizer que era só fumaça velha, mas a fogueira nem parecia ter sido usada recentemente. Fiquei congelado na beirada da clareira. Por algum motivo, eu simplesmente não conseguia desviar o olhar daquela fumaça. Meus olhos voltavam para ela, mesmo quando eu tentava focar em outra coisa. Tenho muita dificuldade de descrever a sensação, mas parecia que eu estava olhando através de uma janela para alguma outra coisa, em vez de só estar ali. Era como se eu estivesse na janela da minha cozinha, olhando para o quintal e não realmente no quintal. Não sei bem o que isso quer dizer, mas era assim que se sentia. Começou a surgir uma sensação no meu peito, como luto e terror misturados, mas por alguma razão por algo que ainda não tinha acontecido. Era como se meu corpo estivesse sofrendo antecipadamente. Nunca senti nada parecido antes ou depois. Acho que fiquei ali parado uns 5 minutos, só olhando para aquela fumaça, até que alguma coisa na minha cabeça finalmente voltou a funcionar. E não, a fumaça não se dissipou nesse tempo. Ela continuou exatamente ali. Finalmente consegui criar coragem para me virar e correr. Não caminhei, eu literalmente corri. Estava dominado pelo medo. Eu não sabia do que estava correndo, mas tinha uma sensação profunda de que precisava sair da floresta. Minha memória fica meio nebulosa depois disso, e acho que é porque eu estava apavorado. Talvez meus instintos tenham assumido, mas parte de mim acha que o motivo da memória falha está de alguma forma ligado ao que quer que estivesse naquela floresta. Não sei direito. A próxima coisa de que me lembro é que já estava escuro, o que significa que devo ter ficado mais uma boa hora na floresta. Eu estava encharcado de suor e, estranhamente, congelando de frio, mas quase fora dali. Estava me aproximando do meu carro. Entrei, dirigi embora sem pensar 2 vezes e foi isso. Nunca denunciei o que encontrei. O que eu ia dizer? Eu não conseguiria encontrar aquela clareira de novo nem se tentasse, e isso mesmo se eu lembrasse de tudo claramente, o que não me lembro. Essa vai ser para sempre uma daquelas experiências que simplesmente não tem explicação. Quando contei ao meu pai o que aconteceu, ele só disse que todo mundo tem uma experiência assim, mais cedo ou mais tarde. Bom, essa foi a minha, e o que eu ainda penso de vez em quando não é o comportamento dos lobos, nem o aspecto daquele acampamento, nem mesmo aquela fumaça impossível parada no ar. É a perda de memória. Pelo que pesquisei, momentos assustadores costumam ficar ainda mais nítidos, não menos. Então só me resta acreditar que tudo o que aconteceu naquele dia estava conectado.
Meu nome é Aldo e sou o único filho de minha mãe, Dona Refúgio. Uma mulher de fazenda muito respeitada, dura quando precisava ser, mas com um coração muito nobre. Eu cresci ao lado dela, entre vacas, terra molhada e o cheiro de lenha. Não tivemos luxo, embora meu pai, quando morreu, tenha deixado terras, gado e uma casinha na cidade que minha mãe cuidou como se fosse um tesouro. Sempre me ensinaram que o simples é o mais valioso. Porque mesmo nós tendo dinheiro, já que a terra nos dava coisas que podíamos vender, aprendemos desde cedo que era melhor viver com humildade. Cuidar bem dos recursos, sempre com a visão de que o futuro é incerto e que vale mais estar preparado para evitar sofrimento lá na frente. Conforme fui crescendo, minha mãe me deu a possibilidade de estudar. Eu disse que gostava da fazenda, mas também queria experimentar a vida na cidade. O sítio não ficava tão longe, então entre semana eu ia para a universidade e nos fins de semana voltava para ajudar minha mãe. Ela tinha outros ajudantes, então não ficava na mão. Além de tudo isso, minha mãe sabia lidar muito bem com temas de bruxaria e de cura. Quando terminei a universidade, comecei a trabalhar em uma empresa de transportes numa área administrativa. Conheci pessoas, mas sinceramente senti uma certa discriminação. Talvez porque meus traços não fossem como os das pessoas da cidade. Eu sou mais moreno, com uma voz esquisita para eles, e percebia como riam do jeito que eu falava. Mesmo assim, eu olhava para a vida urbana com admiração. Tinha vontade de ser como eles. Especialmente quando vi que havia mulheres muito bonitas. Foi ali, nessa mesma empresa, que conheci Lúcia. Ela era daquelas mulheres que chamavam a atenção onde quer que estivessem. E eu pensava, não sou do nível dela. Eu era tímido, queimado do sol, com as mãos ásperas e o rosto comum. Mas ela foi simpática, e eu besta, me deixei levar. Com o tempo entre conversas de corredor e eventos da empresa, nos aproximamos. Lúcia perguntava sobre mim, de onde eu era, e eu contava tudo. Fosse do sítio, das terras que um dia herdaria, dos animais ou dos tratores. Como para mim aquilo era comum, eu falava sem intenção de me exibir. Mas lembro de um comentário que ela fez, que me fez perceber que estava interessada. E eu aqui batalhando. Feliz é você que já tem tudo. Às vezes nem tenho o que comer, mas aguento firme. Um dia eu também chego lá, disse ela com os olhos brilhando. Aquilo me tocou. Como uma mulher tão linda e inteligente podia estar passando fome? Eu nem percebia o quanto era inocente, nem entendi por que uma mulher como ela começaria a se interessar por mim. De uma amizade passamos para o namoro. E aí virou fofoca. Ninguém acreditava que Lúcia, que parecia modelo, estivesse com o fedorento do interior. Mas eu não ligava. Minha mãe me ensinou a ignorar idiotas. Continuei com Lúcia. Saíamos para jantares, pequenas festas, e eu estava pronto para dar outros passos. Depois de uma noite de jantar, a levei para casa. Tomamos umas bebidas e começamos a nos beijar. Já fazia tempo que eu tinha vontade, mas ela sempre dizia: não, Aldo, só depois de casarmos. Fui criada assim. Não quero decepcionar meus pais, nem a Deus. Se quer, tem que botar um anel aqui no dedo. Achei aquilo lindo. Ela dizia que me amava e que seria a mulher mais feliz ao meu lado. Então decidi. Saí para comprar um anel. Retirei parte do dinheiro da conta que minha mãe havia aberto e onde eu guardava o que ganhava. Comprei um anel caro, muito lindo. Quando coloquei no dedo dela, seus olhos brilharam mais que a pedra. Me senti o homem mais feliz. O casamento foi simples, bonito, mas eu notei que minha mãe não simpatizou com Lúcia. Estava com a cara dura. Eu conhecia minha mãe. Ela estava se segurando. Antes do casamento, falamos de herança. Meu pai havia deixado a casa na cidade para mim, mas minha mãe disse que preferia não pôr no meu nome ainda.
Me pediu para comprar minha própria casa com meu próprio dinheiro e só depois, se o casamento desse certo, ela passaria a casa do meu pai para meu nome. É claro que ela estava desconfiada da Lúcia. Não liguei com minhas economias e o que herdei. Comprei uma casinha boa, pequena e aconchegante. Minha esposa vibrou, e aquela noite, enfim, era nossa noite. Foi lindo, a culminação de tudo que eu sonhava. Achei que dali para frente seria só felicidade, mas não. Lúcia começou a querer roupas caras e restaurantes luxuosos, e eu fazia tudo com gosto. Mas minhas economias começaram a sumir. Meu salário era bom, mas não suficiente para o padrão que ela queria. Meses se passaram e a vida parecia encaminhada. Eu já pensava em filhos, e minha mãe também sonhava com isso. Mas uma noite voltei do trabalho e encontrei Lúcia jogada no sofá, chorando. Perguntei o que aconteceu. Ela, grosseira, respondeu: "Seu desgraçado, me contaram que te viram com outra mulher no horário do almoço, se beijando. Eu não sou suficiente? Me traiu assim?" Fiquei sem entender bulhufas. Era mentira. Nunca fui infiel, mas ela estava irredutível. Disse: "Sai da casa, Aldo, quero o divórcio." Tentei explicar, mas foi inútil. Ela pediu o divórcio, exigiu a casa e eu cedi. E também pediu pensão, mesmo sem filhos. Outro absurdo. Mas o juiz deu ganho de causa, mesmo isso não fazendo sentido. E durante 2 anos eu teria que pagar. Foi então que entendi minha mãe. Ela não passou a casa do meu pai para mim porque sabia que isso ia acontecer. Ela sempre esteve um passo à frente. Voltei ao sítio e contei tudo. Ela, serena, disse: "Eu sabia, essa mulher era puro brilho falso. Mas não se preocupe, meu filho, ela vai pagar. Ninguém zomba da nossa família." Minha mãe dizia isso com calma, mas eu sabia que por dentro estava furiosa. E ela estava pronta para agir. Eu disse à minha mãe que não fizesse nada e que deixasse as coisas como estavam. No entanto, ela me disse que por mais nobres que fôssemos na vida, chegava um momento em que não podíamos permitir abusos, ofensas, e que era justamente nesse momento que deveríamos sacar nossas armas para contra-atacar. Porque no fim das contas a vida é como uma batalha, onde se você não mata, então será esmagado. Voltei para a cidade e aluguei um pequeno apartamento bem simples, apenas com o básico, porque depois de tudo o que Lúcia tinha tirado de mim, já não podia me dar luxos. Eu tinha que me dedicar a trabalhar para sustentá-la, e aquilo me parecia injusto, porque enquanto eu investia horas e horas no escritório para gerar dinheiro, ela passava o tempo desfilando por aí, curtindo daqui e dali. Inclusive, soube que já estava com outros homens, aos quais entregava apenas um momento de prazer em troca de um jantar luxuoso ou de alguns presentes caros. Eu realmente não sabia com quem tinha me casado. Estava arrependido e nessa época queria meter uma bala na minha própria cabeça. Mas também entendi que eu não tinha sido o que cometeu o erro. Eu simplesmente fui vítima de tudo aquilo, porque Lúcia me fez de trouxa. Devo comentar também que no escritório onde eu trabalhava, Lúcia nunca mais apareceu. Porém, ela deixou uma amiga muito íntima nessa empresa. Não sei por qual razão, mas as duas terminaram muito mal. E essa amiga, de nome Paola, um dia se aproximou de mim e me disse algo que me deixou muito triste. "Boa tarde, Aldo. Olha, você sabe que fui muito amiga da Lúcia, e o que vou te contar era algo muito íntimo entre nós, mas vou te dizer apenas para que você entenda a mulher com quem você se casou. Sinto lhe dizer que ela nunca te amou, e para provar tem um áudio de WhatsApp que ela me mandou, justo quando estava começando a se aproximar de você para te conquistar." Paola pegou o celular, o aproximou de mim, se certificou de que ninguém estivesse vindo para não ouvir e então deu play na gravação. "Ai, Paola, você é tão tonta. Você acha que eu vou me apaixonar por aquele caipira imundo? Você já reparou que até cheiro ruim ele tem? E honestamente ele é muito feio.
Eu não sei que mulher realmente se casaria por amor com ele. Mas como você e eu sabemos, ele tem muito dinheiro. E para mim isso é o que importa. Homens como esse basta você dizer que o ama, fazer um pouco de carinho e olha só, ele cai direitinho. E com isso eu vou garantir meu bilhete para a glória. Vou me casar com ele, inventar alguma coisa como uma infidelidade e garantir meu arroz com feijão. Eu realmente me sentia indignado. As lágrimas começaram a correr dos meus olhos, porque de verdade eu estava apaixonado por Lúcia. Eu acreditava que ela era minha mulher especial. Mas aquilo não era tudo. Faltava um segundo áudio. Na verdade, eram muitos, mas Paola só me mostrou 2. Eu te juro, Paola, esse idiota acha que eu sou o amor da vida dele, você acredita? Você acha que uma mulher tão bonita como eu iria se interessar por alguém como ele do nada? Mas a verdade é que só vou tirar proveito dele, e depois eu sumo, porque ultimamente ele tem me tentado levar para a cama. Mas que nojo. Só de saber que a boca dele fede, me dá arrepios. Mas vou ter que me sacrificar. Pedi a Paola que não me mostrasse mais nada. Eu já não queria ouvir. Nesse dia pedi permissão para sair mais cedo. Eu precisava ficar sozinho, desabafar, tomar um trago e finalmente tentar esquecer tudo aquilo. Já não estava me fazendo bem, e eu precisava sepultar tudo isso no meu passado. No fim de semana fui ao sítio, visitei minha mãe e a ajudei em algumas tarefas. Eu percebia que ela estava estranha, mas eu não tinha ânimo para conversar. Entretanto, eu sabia que ela não ficaria de braços cruzados, que faria algo para me ajudar com sua feitiçaria, com sua magia estranha. Mas antes mesmo que eu precisasse adivinhar, ela me contou. Já estou cansada de te ver assim, meu filho. Olha só essa sua cara de cachorro triste. Me dói tanto ver você passando por isso, pois você não merece. Mas olha, eu te digo que já estou cuidando da sua ex-mulher. Já fiz um trabalhinho nela. E você vai ver como muito em breve ela vai pagar. Ela vai sofrer, porque isso não vai ficar assim. Conversei com minha mãe e já não pedi que parasse. Por dentro eu queria que Lúcia pagasse. Eu sentia raiva e queria destruí-la com as próprias mãos. Mas a vantagem da minha mãe é que ela sabia muito bem como fazer seus trabalhos de bruxaria. Eram muito eficientes. E eu imaginei que com o poder da dor de uma mãe, vendo o filho sofrer, aquilo seria a garantia de que funcionaria. Passei o fim de semana ali, já mais tranquilo. Minha mãe fez uma carninha assada e convidou alguns funcionários. Ficamos conversando, tomando cerveja, lembrando de momentos da infância em que fui muito feliz. Percebi que o sítio era meu lugar, meu paraíso, onde sempre seria bem-vindo e onde a terra sempre teria um presente para mim. Eu sabia que precisava voltar. Por isso, voltei na semana seguinte para pedir demissão no trabalho e decidi retornar à roça para trabalhar, melhorar alguns processos e transformar tudo em uma fonte de riqueza. Passei alguns meses imerso no trabalho. Me escondi no mato como um refúgio. Apenas uma vez por mês, eu ia depositar o dinheiro da Lúcia, e toda vez que eu fazia isso, ela me confirmava por mensagem no WhatsApp. Porém, em uma das vezes em que fiz o depósito, pedi que ela confirmasse, mas naquele dia ela não me respondeu. Nem sequer apareceu o visto na mensagem, e aquilo me preocupou. Mas eu já não tinha que me preocupar com a vida dela, apenas com o que o juiz tinha determinado. Mais ou menos uma semana depois, Paola me ligou muito preocupada. Aquela ligação me trouxe uma notícia horrível. Eu não sabia como reagir e apenas fiquei ouvindo. Paola me contou que dias antes, Lúcia estava na garupa de uma moto com um de seus ficantes. O cara estava um pouco alcoolizado e ela não usava capacete. Parece que a adrenalina tomou conta, mas por um descuido, o rapaz perdeu o controle e a moto derrapou no chão. Tanto Lúcia quanto o outro rapaz rolaram pelo asfalto. As consequências foram graves. O rapaz sofreu um golpe muito forte na cabeça e morreu na hora.
mas Lúcia sobreviveu por milagre. No entanto, as lesões deixaram marcas praticamente para a vida toda. Primeiro, ela teve um corte horrível no rosto. Ela fraturou o nariz e perdeu vários dentes. Nos ombros, joelhos, costas, praticamente no corpo inteiro, teve queimaduras do atrito e da queda no asfalto. Era horrível. Só de imaginar como ela ficou me dava calafrios. Mas no fundo eu sabia que a vida que ela queria levar no ritmo que levava, somado à bruxaria que minha mãe fez para amaldiçoá-la, terminou fazendo-a pagar um karma por tudo o que fez comigo. Entendi que a justiça existe e que muitas vezes precisamos fazê-la com as próprias mãos. Depois que Paola desligou, eu disse que talvez um dia iria ver Lúcia. Não sei porquê, mas senti um estranho fascínio em saber como ela estava. Não consegui marcar um encontro com ela, porque sabia que não aceitaria me ver. Por isso decidi espioná-la em um fim de semana, e à distância pude perceber que ela já nem conseguia caminhar direito. Imagino que alguma lesão no quadril tenha impedido seus movimentos, pois ela usava uma bengala. Parecia cansada e já não era a mulher bonita de antes. Da beleza que tinha não sobrava nada. Senti pena dela, mas mesmo assim continuei ajudando até o momento em que terminou tudo o que o juiz tinha determinado. Foram praticamente 5 anos que eu a sustentei e que dei de comer a ela. Quando esse prazo acabou, senti uma leveza enorme, como se tivesse me livrado de um demônio que havia entrado na minha vida para destruir minha paz e tranquilidade. Lúcia foi uma mulher que me destruiu como homem. Ela destruiu minha dignidade. No entanto, o fato de ter a melhor mãe do mundo e os melhores amigos me ajudou a me levantar, seguir em frente e perceber que existem segundas oportunidades. Hoje vivo tranquilo, modesto, mas em paz. Continuo trabalhando duro, economizando dinheiro e dormindo bem. Já não carrego a vergonha de ter sido ingênuo. Agora sei reconhecer os sinais e sei entender quando uma mulher se aproxima com más intenções. Também entendi que a justiça nem sempre vem dos tribunais. Às vezes vem do coração de uma mãe que não aceita ver seu filho sofrer. Até hoje me surpreendo por ter tido força para me manter sã, depois do que presenciei naquela madrugada. É algo que eu não pude evitar. Não sei se aquilo aconteceu por causa dos meus péssimos hábitos de sono ou se foi apenas má sorte. Ainda tenho a esperança de que tudo não tenha passado de um pesadelo muito realista, mas cada vez que me lembro do que meus olhos viram, percebo que foi vívido demais para ser fruto da minha imaginação. As sensações foram tão reais que me atormentam durante as noites, e é por isso que quero contar essa história. Naquele tempo eu vivia sozinha em um apartamento pequeno na cidade. Eu tinha 22 anos e trabalhava em um escritório que exigia muitas horas do meu dia. Meu horário era irregular. Às vezes eu chegava em casa muito tarde e em outras noites precisava ficar acordada até de madrugada terminando projetos. Meus hábitos de sono eram um desastre. Eu podia dormir às 3 da manhã e acordar às 6 para ir ao trabalho. Minha mãe sempre me repreendia por isso. Dizia que meu corpo precisava descansar, mas eu não dava atenção. Durante meses vivi de maneira totalmente desorganizada. Tomava café em excesso para continuar acordada, dormia poucas horas e às vezes passava a noite inteira trabalhando. Meu corpo estava exausto, mas eu acreditava que podia continuar assim para sempre. Era jovem e achava que tinha energia infinita. Não percebia o dano que estava causando até que coisas estranhas começaram a acontecer. No início eram apenas alucinações leves quando eu estava muito cansada. Via sombras pelo canto dos olhos ou escutava ruídos que não existiam. Minha mente brincava comigo por causa da falta de descanso, mas eu ignorava completamente. Achava normal estar um pouco desorientada depois de tantas noites mal dormidas.
Nunca imaginei que as coisas pudessem piorar do jeito que pioraram. Naquela noite, eu tinha trabalhado até muito tarde em um projeto importante. Cheguei em casa completamente esgotada. Não jantei nada, porque o cansaço era maior que a fome. Me joguei na cama de barriga para cima e fechei os olhos, esperando adormecer imediatamente, como sempre acontecia quando eu estava naquele estado. O sono veio rápido, mas foi inquieto e cheio de pesadelos. Sonhei com coisas confusas e assustadoras que não consigo lembrar claramente. Parecia que minha mente tentava processar todo o estresse e o cansaço acumulados das últimas semanas. De repente, meus olhos se abriram no meio da escuridão. O apartamento estava completamente silencioso e apenas o som distante do tráfego da cidade podia ser ouvido. Tentei me levantar para ir ao banheiro ou tomar água, mas meu corpo não respondeu. Era a mesma sensação de outras vezes em que estive muito cansada, mas dessa vez era mais intensa. Não conseguia mover os braços nem as pernas, e era como se algo me mantivesse colada na cama de um jeito aterrorizante. Tentei falar, gritar, mas minha boca também não obedecia. Minha respiração ficou agitada pela angústia de não conseguir controlar meu próprio corpo. O único movimento possível era o dos olhos. Então comecei a observar meu quarto para tentar entender o que estava acontecendo. Tudo parecia normal a princípio. Os móveis estavam no lugar, a porta estava fechada e a janela com as cortinas puxadas. Mas quando olhei para o teto, o terror tomou conta de mim por completo. Ali estava um menino que não devia ter mais de 8 anos. Estava grudado no teto como se fosse uma aranha, com o corpo inteiro colado à superfície. Seus braços e pernas estavam estendidos, pressionados contra o teto de um jeito fisicamente impossível para um ser humano. A roupa que vestia parecia velha e suja, como se estivesse ali há muito tempo. Mas o mais assustador era o rosto daquela tranqueira. Onde deveriam estar seus olhos, havia apenas cavidades vazias, completamente negras e profundas. Sua boca estava aberta, como se gritasse, mas nenhum som saía. A expressão em seu rosto era de dor e desespero, como se estivesse sofrendo em agonia. Tentei fechar os olhos para parar de ver aquela imagem horrível, mas meus olhos não respondiam. Eu estava obrigada a olhar para aquele menino monstruoso que estava exatamente acima de mim. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir dentro do peito. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa para fugir, mas meu corpo continuava imóvel. Então senti algo estranho, como se meu corpo estivesse se elevando lentamente da cama em direção ao teto. Eu não via meus braços ou pernas, mas tinha a sensação clara de estar subindo. Era como se uma força me puxasse para ela. O terror era indescritível. Quanto mais eu me aproximava, mais detalhes via de suas cavidades vazias, da boca aberta, da pele manchada e com textura de decomposição. O cheiro era nauseante e me deu uma ânsia sem igual. A angústia aumentou quando percebi que em poucos instantes estaria cara a cara com aquela coisa. Não sabia o que aconteceria quando eu chegasse até lá, mas tinha certeza de que não seria nada bom. Tentei usar toda a minha força para parar o movimento, para voltar à cama, mas eu não tinha controle sobre nada. Quando faltavam apenas alguns centímetros para encostar no teto, finalmente consegui fechar os olhos. Foi como se eu tivesse recuperado o controle por um segundo. Assim que fechei os olhos, voltei a sentir o colchão sob meu corpo. Voltei a perceber os lençóis, os travesseiros, tudo. Aliviada, abri os olhos novamente e o menino já não estava lá. Meu corpo voltou a se movimentar normalmente, mas eu tremia e suava. Fiquei sentada na cama, olhando para o nada e tentando entender o que acabara de acontecer. Eu soube naquele momento que jamais esqueceria aquela noite. Permaneci acordada com todas as luzes acesas até amanhecer. Desde então mudei completamente meus hábitos de sono,
porque entendi que meu corpo e minha mente precisavam de descanso de verdade. Nunca mais vivi nada parecido, mas a imagem do menino ainda me persegue todos os dias. O tempo passou e tudo teria ficado apenas como uma paralisia do sono muito vívida, se não fosse por algo que aconteceu depois. Por curiosidade, comecei a conversar com os vizinhos, especialmente os que moravam ali há mais tempo. Eu perguntava se sabiam de alguma história estranha, principalmente nos apartamentos de cima. Foi assim que descobri algo macabro. Um vizinho mais velho me contou que muitos anos atrás tinha acontecido uma tragédia. Um casal muito irresponsável morava ali. Eles tinham um filho, mas continuavam vivendo de forma desordenada. Saíam para beber, festejar à noite e deixavam o menino sozinho. Em uma dessas noites, no dia seguinte, ao voltar para casa, encontraram o filho sem vida. Por medo, não avisaram as autoridades. Simplesmente foram embora e deixaram o corpo ali no apartamento. Ninguém soube de imediato, até que um odor terrível começou a se espalhar pelo conjunto. Quando finalmente chamaram a polícia e abriram o apartamento, encontraram a cena. O menino estava deitado de bruços no quarto, o mesmo quarto que ficava exatamente acima do meu. Quando o encontraram, já estava em avançado estado de decomposição. Naquele momento, estremeci por completo. Não sei se o que vivi naquela madrugada teve relação com o ocorrido, mas algo dentro de mim diz que sim. Estava nevando naquele Halloween. Eu e meu grupo de amigos estávamos planejando ter uma grande noite de doces ou travessuras, mas com a neve caindo bem forte, os pais deles não deixariam que ficassem fora por muito tempo. Para ser justo, geralmente não era tão ruim assim em outubro por aqui, mas na última semana nossa cidade estava no meio de uma nevasca precoce. De qualquer forma, acabou ficando só eu e meus amigos John e Hayden. Eles ainda podiam e queriam sair pedindo doces. Todos nós colocamos roupas pesadas de inverno, botas, casacos, gorros, tudo isso. Basicamente, as únicas partes das nossas fantasias que dava para ver eram as máscaras que estávamos usando. Começamos a pedir doces. Nas primeiras horas havia uma quantidade razoável de crianças correndo por aí, fazendo a mesma coisa que nós, mas quando o sol começou a baixar, basicamente só nós três caminhávamos pela neve. Continuamos indo de porta em porta, até chegarmos a uma das casas na esquina do quarteirão. Não havia nada de incomum nela. Subimos, batemos na porta e recebemos doces da senhora idosa que morava lá. Quando nos viramos para sair da varanda, passamos por um homem na garagem. Ele usava um casaco grosso e uma máscara realmente assustadora. Mais assustadora do que as típicas que você vê, pois essa parecia meio realista, até com cabelos longos e pretos presos a ela, caindo pelos ombros dele. Hayden disse que reconhecia a máscara como a Momo, que se você estava na internet há cerca de uma década, provavelmente já ouviu falar. É perturbadora, para dizer o mínimo. Todos nós o notamos e nos sentimos muito estranhos com aquilo. O homem não estava subindo nem descendo a garagem, ele só estava parado ali na neve, nos observando. Continuamos pela calçada, olhando para trás algumas vezes, mas a nevasca logo cobriu nossa visão dele. Acho que outra coisa que nos deixou um pouco inquietos foi que era claramente um homem, não uma criança. Ele era alto e estava completamente sozinho ali fora. Então o que ele estava fazendo? John nos convenceu a pular algumas casas, só para garantir. Acho que nenhum de nós queria encontrar aquele cara de novo. Atravessamos para a próxima rua e voltamos a ir de porta em porta. Tenho que dizer que o apagão branco, que nos impedia de ver mais do que uma ou duas casas à frente, deixava tudo bem mais desconfortável. Não fazíamos ideia se o homem ainda estava por aí. Acho que passaram uns 30 minutos.
O sol já tinha sumido completamente, e até os postes mal conseguiam iluminar através da neve caindo. Foi mais ou menos nessa hora que John disse que precisava voltar para casa, já que seus pais tinham dito para ele voltar antes do pôr do sol, se ainda estivesse nevando. Hayden e eu caminhamos com ele até sua casa, e depois decidimos o que faríamos só nós dois. Sei que não fazia tanto tempo assim, mas naquele ponto nenhum de nós estava mais pensando no homem assustador. Ele não tinha feito nada de fato, e nunca o vimos nos seguindo, então não havia motivo para continuar pensando nele. Eu e Hayden fomos a mais algumas portas, e pegamos mais alguns doces, até que nós dois estávamos ficando com muito frio, e percebemos que já não estávamos nos divertindo tanto. Então Hayden seguiu seu caminho e voltou para casa, deixando-me para voltar à minha casa sozinho. Ficava a uns 15 minutos de caminhada, mas com a neve provavelmente levaria mais tempo. Quase imediatamente, quando só restava eu lá fora, deixou de parecer Halloween. A neve estava cobrindo cada centímetro do bairro e ninguém mais andava por perto. Literalmente só eu. Quando percebi isso, comecei a ficar um pouco paranoico, olhando em volta e torcendo para ver outro grupo pedindo doces, mas ao invés disso vi outra coisa. Do outro lado da rua, em relação à calçada onde eu estava, havia uma floresta e por entre as árvores alguém estava me observando. No começo eu só vi a figura dele, quase totalmente coberta pela escuridão e pela neve caindo. Mas enquanto eu continuava andando e olhando para o outro lado da rua, a figura se movia comigo, acompanhando meu passo e sempre permanecendo à vista. Comecei a andar mais rápido, eventualmente chegando em uma curva onde eu podia entrar mais fundo no bairro. Ali era onde havia mais casas e nenhuma floresta. Mas a pessoa seguiu. Ele saiu da linha das árvores, e quando passou sob um poste de luz, eu vi a mesma máscara perturbadora com o cabelo preto longo. Ele deve ter nos seguido o tempo todo, esperando que um de nós ficasse sozinho. Acelerei, indo o mais rápido que consegui. As ruas vazias e silenciosas faziam parecer que eu estava correndo pela minha vida em um bairro abandonado. Quando cheguei em casa, tranquei a porta atrás de mim, mas por algum motivo não contei aos meus pais o que estava acontecendo. Apenas fui direto para o meu quarto. Acho que eu estava com medo de admitir que acreditava que alguém realmente estava me seguindo, como se não admitir de alguma forma tornasse aquilo menos real. Por alguns minutos eu apenas sentei na cama recuperando o fôlego, até que a campainha tocou. Imediatamente senti um arrepio percorrer meu corpo, sabendo que não tinha visto mais ninguém do lado de fora enquanto corria para casa. Ouvi meus pais conversando, confusos por ainda haver crianças pedindo doces. Minha mãe pegou alguns doces que eles já tinham guardado e então atendeu a porta. Quando ela fez isso, caminhei silenciosamente até o corredor e olhei lá para baixo, para ver quem estava na porta. Meu estômago gelou. Era o cara alto com a máscara, e embora eu não pudesse ver seus olhos, eu sei que ele me viu no fundo do corredor. Ele nem pegou os doces, nem disse nada para minha mãe, só virou e foi embora. Provavelmente, o homem estava esperando que eu estivesse sozinho. Minha mãe achou tudo aquilo muito estranho e assustador, sabendo também que era um adulto, mas assumiu que era apenas uma pegadinha idiota de Halloween. Eu nunca contei a ela o que realmente aconteceu, ou o que aquele homem realmente estava tentando fazer naquela noite.